Se inscreva no canal, curta e compartilhe. Temos vídeos novos todos os dias, 2 vezes por dia. A maldição do Forte de Copacabana. O Forte de Copacabana sempre foi visto como um cartão postal do Rio de Janeiro, com sua imponência de frente para o mar e suas paredes de pedra carregadas de história. Mas poucos sabem que, além da beleza, há algo oculto nas suas profundezas, algo que nunca deveria ter sido despertado. Na década de 1920, durante reformas internas, soldados encontraram uma câmara subterrânea bloqueada por correntes enferrujadas. O lugar não constava em nenhum registro militar e, por curiosidade, os oficiais ordenaram a abertura do espaço. A escuridão que emergiu de lá parecia ter vida própria, como se respirasse. Dias depois, um dos soldados começou a apresentar comportamento estranho. Ele dizia ouvir passos dentro da muralha, mesmo quando ninguém estava lá. Aos poucos, seu olhar se tornava vazio, e seu corpo parecia definhar. Pouco depois, foi encontrado morto em sua cama, com o rosto contorcido em um grito silencioso. Com medo de pânico, o exército abafou o caso. A câmara subterrânea foi novamente trancada, e ordens foram dadas para que nunca mais fosse aberta. Mas o mal já havia se espalhado. Moradores próximos relatavam ver sombras se movendo pelas pedras do forte durante a madrugada. Alguns juravam ouvir tambores e gritos sufocados vindos de dentro das muralhas, como ecos de batalhas que jamais existiram. Turistas, anos depois, ao tirarem fotos noturnas, perceberam vultos atrás de soldados em patrulha, mesmo quando não havia ninguém mais presente. Essas imagens nunca foram oficialmente explicadas. A história começou a se espalhar como uma lenda urbana, mas entre militares veteranos, o assunto ainda era proibido. Era como se o próprio lugar tivesse um segredo guardado a ferro e sangue. E aqueles que ousaram investigar por conta própria desapareceram sem deixar rastros, como se a própria fortificação os tivesse engolido. Décadas se passaram, e a maldição parecia adormecida, mas nunca realmente desaparecida. Em 1974, durante uma visita escolar, um grupo de estudantes se perdeu em um dos corredores internos do forte. As crianças juraram que haviam seguido uma voz feminina que as chamava pelo nome, uma voz suave, mas hipnótica. Quando perceberam, estavam em um túnel que não aparecia nos mapas oficiais. Lá dentro, viram marcas nas paredes, símbolos antigos gravados na pedra, cobertos por algo que parecia sangue ressecado. Um dos meninos tocou nas marcas e começou a chorar desesperadamente, sem conseguir explicar o motivo. Os militares levaram as crianças de volta, mas por semanas elas tiveram pesadelos recorrentes. Em todos, aparecia uma figura de olhos brancos e boca costurada, que as observava do fundo do túnel. Muitos desses estudantes cresceram com traumas inexplicáveis, alguns enlouquecendo em idade adulta. Sempre falavam da mesma coisa: o forte está vivo. Curiosamente, o corredor onde entraram jamais foi encontrado novamente, como se tivesse se fechado atrás deles. Os oficiais, desconfortáveis, disseram que se tratava apenas de uma confusão causada pelo medo. Mas moradores antigos sabiam a verdade. A entidade que dormia no coração de Copacabana acordava de tempos em tempos para se alimentar do medo e da inocência. E quando o vento soprava forte à noite, trazendo o cheiro salgado do mar, alguns garantiam ouvir sussurros vindos das paredes do forte, como se a própria pedra tentasse falar. Na virada dos anos 2000, o forte foi reaberto ao público como ponto turístico. Cafés e exposições militares foram montados, atraindo centenas de visitantes por dia. Mas, junto com a popularidade, vieram novos relatos. Funcionários noturnos relatavam que, ao fechar o local, sempre ouviam passos ecoando atrás deles, mesmo sozinhos. Alguns viam figuras de soldados marchando na escuridão, com uniformes antigos, e desaparecendo assim que eram iluminados. Uma guia de turismo afirmou ter visto uma mulher vestida de branco atravessando um dos salões, deixando um rastro de água salgada no chão. Quando seguiu as pegadas, elas terminaram em frente a uma parede sólida. Outro caso ocorreu durante uma madrugada de tempestade, quando um segurança encontrou uma porta entreaberta que não deveria existir. Ao tentar fechá-la, ouviu vozes sussurrando em uma língua estranha, e mãos geladas surgiram pela fresta, tentando puxá-lo para dentro.
Ele sobreviveu, mas nunca mais voltou ao trabalho. As histórias se acumulavam, mas as autoridades ignoravam, alegando alucinações ou invenções. Afinal, admitir que o forte era amaldiçoado poderia arruinar sua imagem histórica. No entanto, os visitantes mais atentos começaram a notar detalhes estranhos em suas fotos. Rostos deformados refletiam nos vidros, sombras apareciam onde não havia ninguém, e alguns até captavam vultos que pareciam observá-los do mar. Era como se algo antigo e cruel tivesse sido despertado novamente, e agora buscava se alimentar de todos que se aproximassem demais. Em 2017, um grupo de caçadores de fantasmas decidiu investigar o forte durante a madrugada. Eles obtiveram permissão especial e instalaram câmeras, sensores e gravadores em vários pontos. Logo nas primeiras horas, captaram vozes baixas murmurando dentro dos túneis, além de ruídos de correntes arrastadas. Um dos gravadores registrou uma frase clara: "Vocês não deveriam estar aqui." As câmeras filmaram vultos passando rapidamente entre os corredores, mas nenhum dos investigadores estava naquele ponto no momento. Durante a madrugada, um dos membros desapareceu. Encontraram sua câmera caída em frente a uma porta de ferro enferrujada. Nas últimas imagens gravadas, ele olhava fixamente para algo que ninguém mais conseguia ver. Sua expressão mudava de surpresa para pavor, e então a câmera caía no chão. O grupo deixou o forte em pânico, e o desaparecimento foi abafado pelas autoridades. Mas o vídeo vazou na internet, aumentando ainda mais a fama sinistra do lugar. Desde então, o forte nunca mais foi o mesmo. Visitantes relatam sentir pressão no peito, tontura e, às vezes, vozes chamando pelo nome. Alguns dizem que, ao tocar as paredes, sentem como se algo pulsasse por baixo da pedra, como se fosse carne viva. E à noite, os pescadores que trabalham próximo juram ver figuras caminhando sobre as muralhas, mesmo depois do local ser fechado. Hoje, o Forte de Copacabana continua sendo um ponto turístico, mas poucos sabem a verdade. A maldição permanece ativa, escondida sob sorrisos de visitantes e o brilho do mar carioca. Os moradores antigos ainda evitam passar muito perto depois do anoitecer. Dizem que, em certas madrugadas, o vento sopra trazendo vozes de soldados mortos, cantando marchas que nunca existiram. Alguns acreditam que o forte foi construído sobre um terreno amaldiçoado, ligado a antigos rituais feitos na praia séculos antes. Outros dizem que o mal nasceu dos horrores da guerra, da dor acumulada dos que ali sofreram e morreram. Mas há quem sustente que, no coração das muralhas, uma entidade permanece aprisionada, esperando o momento certo para se libertar. Uma entidade que não conhece piedade, e que já marcou gerações inteiras com sua presença invisível. O forte, com toda a sua beleza, carrega em si uma cicatriz invisível que jamais será curada. Aqueles que ousam desafiar suas sombras acabam desaparecendo, deixando apenas o silêncio como testemunha. E se um dia você visitar o local, lembre-se de uma coisa: nunca siga vozes que chamam seu nome. Pois o que ecoa nas muralhas de Copacabana não pertence a este mundo. O Forte vigia. E o Forte cobra. História por J.P. Romano. Se você sente que essa história merece continuar sendo contada, considere nos apoiar no Apoia-se. Com sua ajuda, podemos trazer mais histórias sombrias como esta à tona, explorando os mistérios que assombram nossa imaginação. https://apoia.se/aleatoriode. Faça parte do nosso grupo secreto do Telegram, faça sua carteirinha de fã enviando um e-mail com o nome completo e foto para o e-mail aleatoriodoriginal@gmail.com.